Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu venho aqui diante de vocês para dar duas explicações. Em primeiro lugar, depois de quase 2 anos, eu iniciei um pedido de colaboração dos senhores e criei o meu Pix. O Pix, o pedido de colaboração aqui no YouTube, se tornou normal. Eu posso citar aqui 3 grandes canais que pedem. Por exemplo, o Jorge Nicola, o grande jornalista Jorge Nicola, ele, além de pedir, principalmente durante as lives, ele também tem lá aqueles colaboradores mensais que dão R$2, R$5, R$10. Então, quando eu falo aqui que eu sou um jornalista independente, é porque eu não tenho patrão. E durante um período do dia, eu fico procurando notícias verdadeiras para passar para os senhores. Outro canal, Desmascarando. Também um belíssimo canal. E ele sempre termina, de dar as notícias pedindo a colaboração. Ele também é independente, também não tem patrão. O jornal 247, um grande jornal, também pede colaboração. E alguns me perguntam por que eu coloco o Pix, que é o meu CPF, e também coloco a agência do Banco do Brasil e escrita a mensagem em inglês. É porque, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de trabalhar com futebol, e o futebol me deu condições de conhecer 23 países, trabalhando. Então eu conheço muitas pessoas fora do país, e que lá fora do país não existe o Pix. Então eu coloco a conta bancária, e depois de muito tempo, eu consultei o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil me deu a segurança de que eu poderia fazer isso. Então a explicação está dada. 3 grandes canais, do Jorge Nicola, do 247 e o Desmascarando. São 3 canais maravilhosos, jornalistas independentes. Então, tornou-se uma normalidade pedir colaboração. Eu espero que os senhores entendam. Em segundo lugar, do que eu quero falar, é que às vezes eu recebo mensagens de seguidores, ou então às vezes somente aqueles que assistam o meu vídeo, mas ainda não se inscreveram no canal, me tratando como se eu fosse um youtuber. Eu não sou youtuber. O meu canal, inclusive, é Notícias por Outros Olhos. O que eu quero dizer? Porque aqui a gente fala de diversos assuntos. Nós entrevistamos artistas, nós falamos sobre cidades, nós falamos sobre política, mas a gente fala aqui aquilo que a gente entende que é interessante para você que está aí do outro lado da telinha. Sim, exatamente.
Agora mesmo estamos preparando 3 entrevistas com senhores aqui que vão falar sobre o norte de Minas, mas não vamos deixar de falar sobre o futebol. E aqui em Minas, eu moro em Minas, sou mineiro, morei muitos anos fora, inclusive não só fora de Minas Gerais, mas também fora do país. E aqui, evidentemente que eu sou simpatizante do Atlético Mineiro, assim como eu já falei que, por haver trabalhado vários anos lá no Fortaleza, o Fortaleza faz parte do meu currículo, pelos títulos que conquistamos lá. Conquistamos porque era uma equipe muito trabalhadora que deu títulos ao Fortaleza. E graças a Deus, o nosso nome está marcado no Fortaleza positivamente. E o que não falta são pessoas reconhecendo o nosso trabalho de 83, 91 e 95. Bom, mas voltando aqui ao nosso estado de Minas Gerais, alguns canais, algumas emissoras de rádio continuam pegando no pé do Cudê. E aí eu pergunto aos senhores, por acaso os senhores tomaram conhecimento que o Galo, a administração do Galo, a administração hoje está nas mãos dos 4 R's, inclusive do grande Rubens Menin, está devendo ao elenco pagamentos de prêmios e salários atrasados. E como já falei várias vezes aqui, convivi com o jogador de futebol. E repito para o senhor ou a senhora que estão agora me assistindo pela primeira vez: o jogador pode ganhar 300 mil reais, ou 30 mil reais, ou 3 mil reais. Se o clube atrasar, ele atrasa dentro de campo também. Eles não falam nada, mas eles têm lá o código deles. Então, quando você contrata um jogador como o Hulk e fala para o jogador: olha, veja o projeto que nós temos, e que esse projeto ainda não decolou, o que o senhor faria? O senhor criaria, um momento de desconfiança. E ontem, pela rádio do Rubens Menin, que é Itatiaia, aqui no estado de Minas Gerais, no programa Bate-Bola, a turma do Bate-Bola, nós tomamos conhecimento de que o clube está devendo salários, direito de imagens e prêmios. Então, o senhor há de convir que eu só venho aqui falar daquilo que eu vivenciei nos bastidores do futebol. E aí, para começar a falar sobre técnico de futebol, o Cudê, eles pegam e jogam a culpa no Cudê. Então vamos lá. Quando uma administração não dá ouvido àquelas pessoas que não têm condições de opinar e nem condições de decidir, eu pergunto: quantos anos está o Mancini no América, o Vojvoda no Fortaleza, o Diniz no Fluminense e o Abel Ferreira no Palmeiras? Será que durante esses últimos 3 anos eles não perderam partidas importantes? E por que trocar
O que tem que entender é que se a administração entende de futebol e que não aceita pitaco, não aceita, fofoquinhas. O Kudê tem um currículo maravilhoso. O que esperar de um técnico que tem um bom currículo se não tem um elenco ainda completo? Porque uns estão no departamento médico e outros foram transferidos. Mesmo que a maioria que foi transferida realmente não ia somar mais nada para o Atlético. E aí vem o Cuca, não cumpre o contrato, dá uma banana para esta administração, ou melhor dizendo, essa administração, contrata o Turco coloca o clube num bom lugar, manda o Turco embora, traz o Cuca de novo, o Cuca bota o Galo lá embaixo. Precisou acender muita vela para ele chegar a disputar o direito de disputar a Libertadores. E aí vem o Kudê. E por quê? E por que não esperar? E aí a desculpa esfarrapada é que o clube não tem dinheiro para pagar a multa do Kudê. Não. Todos nós sabíamos como o Kudê trabalha. Todos nós temos conhecimento do porquê ele saiu do Internacional. E foram lá apanhar o Kudê. Então esse negócio de desculpa de multa não cola para quem entende de futebol e para quem quer falar as coisas sérias para você que está do outro lado da telinha. Não cola. Então eu pergunto, o Corinthians ficou aí no troca-troca, não resolveu nada e foi lá tirar o Luxemburgo da aposentadoria dele. E o Sampaoli? Estava lá no Rio, curtindo as maravilhas, e o Flamengo troca. E o que o Sampaoli está ganhando? Não pode estar ganhando. Ele chegou agora, vai mandar o Sampaoli embora? Não, tem que ficar com o Sampaoli. Assim como o Corinthians agora tem que ficar com o Luxemburgo para dar continuidade ao trabalho. E aquele treinador Pesolano, que estava no Cruzeiro, o Ronaldo inteligentemente o levou para a Espanha, porque ele tem lá o Valladolid, que é do Ronaldo, e trouxe o Pepa. E o Pepa está conseguindo extrair toda a vontade do elenco. Está conseguindo. Está tendo bons resultados. O primeiro resultado não foi bom contra o Corinthians, mas está conseguindo bons resultados. Mas a torcida do Cruzeiro, ela está paciente, esperando, porque ela sofreu por causa de administrações anteriores, sofreu na segunda divisão, se eu não me engano, por 3 anos. Então, o Pepa está com condições de realizar um bom trabalho. Bom, e quais são os treinadores que estão livres? O senhor jornalista, radialista, o senhor torcedor que diga aí, fora Kudê. Quais são os brasileiros que estão aí com condições de um deles entrar no Atlético agora, que o Atlético joga de 3 em 3 dias, que não tem tempo, porque após uma partida de futebol, o jogador tem o direito de descansar. Então, tem 2 dias, para quê? Um para olhar para o técnico e outro para pegar o avião e viajar. O senhor acha que Guto Ferreira tem condições disso? O Lisca tem condições? Jair Ventura tem condições? Valentim tem condições? Roger Machado, que já passou pelo Atlético e não aprovou?
O senhor acha que é justo ficar na cabeça do treinador Kudê, com microfones e mais microfones? Ah, porque eu Kudê. Por que não pega um desses jornalistas que fazem parte da equipe do Rubens Menin e coloca como técnico, pô? Por isso que eu aplaudi ontem o jornalista e radialista Edu Banzi, lá da Itatiaia. Tem que fazer uma troca lá na Itatiaia. Tem que botar o Banzi para liderar, porque ele tem bom senso. Ele não esquece das boas coisas e não esquece também das péssimas coisas. Ele também não passa a mão na cabeça de A ou B, C. Ele fala o que é verdade. Parabenizei. E desses técnicos todos aqui, será que o Rogério Ceni seria bem recebido no Atlético? Acredito que não. Acredito que não. Porque o Rogério Ceni tem uma personalidade forte e ele tem uma inteligência ímpar e, além de mais, ele é intelectual. Só para o senhor ter ideia, o Rogério Ceni se preparou na Inglaterra e hoje fala fluentemente inglês e está preparado para dirigir qualquer equipe no mundo. No mundo. Agora, ele é disciplinador? É disciplinador. Então, será que ele aceitaria ir para o Atlético com a imprensa que está por trás do Atlético? Acho que não. Bom dia mesmo, meus amigos. Aqui é Levi Lafetá, jornalista independente. Explico mais uma vez, eu não tenho patrão. E não uso fone de ouvido para passar para vocês o que estão me falando. Eu não tenho patrão. Assim como o Jorge Nicola não tem, grande Jorge Nicola, assim como o Desmascarando não tem, também o 247 não tem. Somos independentes. Nós procuramos notícias boas para passarmos para vocês que estão do outro lado da telinha. Então é eis porque eu criei a coisa de menos de um mês, eu criei o Pix. Porque me pediam, e aí eu criei o Pix. Porque eu sou jornalista independente, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresa e general manager de futebol. E não esquecendo, aí atrás, melhor, aqui, tem aí meu diploma de radialista. Eu fiz radialista, eu fiz rádio, eu tenho diploma. Eu não peguei o microfone e comecei a falar bobagens. Eu tenho curso. E qualquer dúvida com relação ao futebol, mais uma vez, procure pesquisar no meu blog Birro Esportivo Lafetá. Está lá um pouquinho só do que fiz pelo futebol e para o futebol. Bom dia!